Olá pessoal, dentro do tema conjuntos numéricos, nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre o conjunto dos números racionais e sobre o conjunto dos números irracionais. Começando pelo conjunto dos racionais. Quem são eles? Bom, é um conjunto representado por uma letra Q. Ele é composto por todos os caras da forma A sobre B, ou seja, frações, onde o numerador é um número inteiro, aqui usando o símbolo de pertinência, e o denominador B também é um número inteiro. O único detalhe é que, por estar no denominador, esse B não pode ser zero. Tudo bem? Então, conjunto de todas as frações, onde tanto em cima quanto embaixo eu tenho números inteiros. Exemplos. Então, a gente pode falar, por exemplo, da fração 5 sobre 2. A gente pode falar, por exemplo, da fração menos 12 quartos. A gente pode falar, por exemplo, da fração 2 terços. Todos eles são quocientes de dois números inteiros e estão apresentados, nesse caso, no formato de fração. Mas uma outra maneira de apresentar o conjunto dos números racionais é através da sua expansão decimal. Então, por exemplo, esse 5 sobre 2, eu posso falar que é 2,5. Esse menos 12 quartos, eu posso falar que, na verdade, é menos 3. Ou seja, aqui você observa que todo número inteiro acaba sendo também um número racional. Em outras palavras, o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. E quando você pega uma fração nesse formato aqui, a expansão decimal dela não vai ter um número finito de casas decimais após a vírgula, como aconteceu com esse exemplo do 2,5. Nesse caso, você vai ter a repetição do algarismo 6 eternamente. Ou seja, nesse caso estamos diante de uma dízima periódica. Moral da história, qual é a expansão decimal característica dos números racionais? Duas possibilidades. Ou eu tenho uma expansão decimal finita, ou seja, um número finito de casas não nulas após a vírgula, ou se for uma expansão decimal infinita, tem que ser do tipo periódica. Escrevemos isso então, que a expansão decimal dos racionais, ela é finita, como foi o caso do 2,5 e do menos 3, ou infinita. Porém, se for infinita, para ser um número racional, tem que ter periodicidade. São as chamadas dízimas periódicas. Bom, pessoal, e além do conjunto dos racionais, a gente tem também os chamados números irracionais. Qual que vai ser a cara dos números irracionais? Vão ser aqueles números que não são racionais, ou seja, não podem ser expressos no formato de uma razão como quociente de dois números inteiros. E acaba acontecendo que alguns números particularmente importantes dentro da matemática acabam caindo nesse conjunto. Por exemplo, o π, que tem como valor aproximado 3,14. Raiz quadrada de 2, por exemplo, que vale aproximadamente 1,41. E um outro número que também é importante dentro da matemática é o número e, o número de Euler, que vale aproximadamente 2,71. Esse número ele aparece especificamente no contexto dos logaritmos, ele é a base dos chamados logaritmos neperianos. E nesse caso, o que diferencia os números irracionais dos números racionais em termos de expansão decimal é que enquanto os racionais têm uma expansão decimal finita ou, se for infinita, tem que ser periódica, no caso dos irracionais, além de terem uma expansão decimal infinita, ela ainda se caracteriza pelo fato de não ter uma periodicidade, ou seja, ela é infinita e não periódica. Tudo bem, pessoal? Então, um abraço e até o próximo vídeo.